O que fazemos quando estamos diante de um cenário de muitas incertezas? O que fazemos quando estamos diante de mais notícias e mais notícias? O que fazemos quando muitas vezes, aparentemente, não sabemos como tomar decisões? O que fazemos quando estamos no início de uma nova fase? O que faremos diante disso? O que fazemos quando estamos diante de densas trevas? Hoje, nosso Pai quer falar comigo e com você para, antes de qualquer coisa, acalmar o nosso coração e nos dar direcionamento. Nunca foi objetivo do nosso Deus nos trazer pânico. Ele está aqui para salvar a nossa alma e nos trazer saúde mental, saúde psíquica a partir de sua palavra e de sua presença. Vamos ver o que é que as Escrituras falam sobre isso? Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quando tudo está confuso, o nosso Deus se apresenta como a solução. Quando coisas começam a aparecer para tentar desviar a nossa atenção, Ele começa a dizer para mim e para você: eu continuo no controle de todas as coisas. Foi exatamente este o objetivo do livro de Apocalipse. Foi exatamente este o objetivo das profecias bíblicas. Não é nos trazer medo, mas nos trazer a segurança. Repito, o objetivo das Escrituras, das profecias bíblicas, não é nos trazer medo, mas é nos trazer segurança. Quando virdes a começar estas coisas, levantai os olhos para o céu, porque está próximo a vossa redenção. É este o fundamento. Nos momentos de desespero humano, o Senhor diz para mim e para você: levanta os olhos para os céus e me conhece, me procura. Qual é a segurança de uma criança? É saber e procurar aonde está o seu pai, aonde está a sua mãe. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isto que Deus diz para mim e para você. Este é um tempo de se fortalecer no amor do Pai. Este é um tempo de se fortalecer em conhecer mais a Deus. Ao invés de querer conhecer o mundo com os olhos do mundo, precisamos conhecer o mundo aos olhos de Deus. Como é que Deus enxerga as tempestades? Como é que Deus enxerga as notícias? Vieram para Jesus informando: Lázaro está muito enfermo, Jesus. Lázaro está à beira da morte. O nosso Senhor Jesus não ficou desesperado,
pelo seu amor que ele tinha por Lázaro. Ao contrário, ele acalmou e sossegou a sua alma. Ele acalmou e sossegou o seu coração, porque ele sabia quem ele era, o poder que ele tinha. Ele sabia o nome do seu Pai. Ele sabia que ele é a ressurreição e a vida. Ele sabia que o Senhor nada vai abandoná-lo, que o Senhor está cuidando dele. Jesus, naquele momento, se fez ovelha e ao mesmo tempo ele era o bom pastor. E aqui diz o Senhor para mim e para você: Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e Ele levanta os reis. Percebe aqui? Ele chegou 4 dias depois da morte de Lázaro, porém Ele tem o controle do tempo e das horas. Já fazem 4 dias, mestres, já cheira mal, mas Jesus não se preocupa, porque disse: eu sou o autor do tempo, eu estou no controle. Ainda que comesse alguma coisa mortífera, não lhe faria dano algum. Ainda que comesse alguma coisa mortífera, não lhe faria dano algum. O que acontece? Inclusive o Senhor Jesus, as Escrituras nos ensinam isso. Quando colocarem alguma coisa na mesa para comer, não pergunte. Não pergunte se foi sacrificada a ídolo, se foi não sei o quê. Coma em paz, viva em paz. Porém, se teu irmão disser: foi sacrificado a ídolo, não coma, por causa da consciência do teu irmão. Não é por medo de morrer. Não é por medo, porque Deus está no controle da nossa vida. Estava lá Paulo. De repente veio uma serpente venenosa e feriu a Paulo. Todos ficaram preocupados, achando que Paulo iria morrer. Porém, o Senhor estava com ele. Ele que é exatamente a ressurreição e a vida. Paulo conhecia quem era a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida é Jesus. Sim, Ele é o autor da vida. Ele escreveu nosso nome no livro da vida e Ele diz: meus filhos, eu estou no controle exato da vida de vocês. Eu estou no controle ainda deste universo. Eu sou aquele que não permite com que os céus se abalem. Eu sou aquele quem tem o controle do universo. Não imaginem que quem é decisão do anticristo de vir, não. Quem abre os selos é o Senhor Jesus. É Deus é quem diz o tempo. Agora, pode abrir o primeiro selo, pode abrir o segundo selo, porque quem é que segurava a abertura dos selos? Quem segura a abertura dos selos é Deus. Deus é quem diz quando vai chegar o tempo do fim. É Deus quem tem o controle exato. Podem tentar atrapalhar os planos de Deus, mas a palavra de Deus vai se cumprir. O que foi que tentaram? Tentaram com que o povo de Israel não saísse do Egito, ficasse escravo do Egito. Porém, Deus arrancou o povo da escravidão do Egito com mão forte. Sim, o faraó, através do seu poder humano, tentou impedir, porém Deus arrancou com mão forte. Não há quem peça. Está aqui o Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho, fechou o Mar Vermelho de volta no tempo necessário. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus nasceu, sim, o rei Herodes tentou matar as crianças
com menos de 2 anos de idade, porém não impediu o nascimento de Jesus, não impediu a vida de Jesus. Jesus, sim, foi protegido de forma sobrenatural. Tentaram impedir a mesma coisa em relação à vida de Moisés, mas Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Ele controlou o tempo e as estações e ele protegeu Moisés, porque nosso Deus é um Deus de projeto. Portanto, Deus diz para mim e para você: receba o que tem de novo com esperança, que Ele tem o controle do tempo e das estações. Ele levanta reis, Ele remove reis. O inimigo pensava que iria atrapalhar, assim, o cumprimento da profecia do nascimento de Jesus, da morte de Jesus. Não, ele não atrapalhou. Ele tentou, mas não atrapalhou, porque Deus continua sendo o Senhor. Portanto, este é um tempo em onde nós somos convidados a olhar para Jesus. Repito, Apocalipse é revelação do Senhor Jesus. Apocalipse é um convite para olhar para o Senhor Jesus. Apocalipse é um convite para ver a vitória do Senhor Jesus, mesmo diante de tempestades. Apocalipse não é para trazer medo para o seu povo. Apocalipse é para dizer: Deus continua no controle e Jesus é o Senhor. Ele venceu a morte, o seu povo é vencedor, assim como Ele é. Mesmo diante das tribulações, somos mais que vencedores. Apocalipse é um aviso: tribulações vocês vão ter, porém não temas, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, o objetivo das profecias bíblicas é dizer para mim e para você: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Levantai os vossos olhos para os céus, erguei a vossa cabeça e se solidifique no amor e na justiça do Pai. Se solidifique, porque o meu Redentor vive, o seu Redentor está vivo, o seu Redentor está no controle de todas as coisas. Neste período, o que tem de pessoas ouvindo notícias e ficando com medo? O que tem de pessoas ouvindo notícias sobre a nova ordem mundial e ficando com medo? O que tem pessoas ouvindo notícias sobre vírus e ficando apavorada? O que tem de pessoas ouvindo notícias sobre vacina e ficando com medo? O que tem de pessoas ouvindo notícias sobre tempestades, sobre tufões, sobre terremotos e ficando com medo? O que vem de pessoas vendo que os céus estão sendo abalados, que o planeta está sendo abalado e ficando com medo? Sim, o medo existe para quem não olha para Jesus. O medo existe para quem não tem Salvador. Porém, eu e você temos Salvador. Nós estamos abrigados à sombra do Onipotente. Sim, nós estamos descansados à sombra do Onipotente. É isso que o Pai diz para mim, para você: confia no Senhor e não te estribes em teus próprios caminhos, em teus próprios pensamentos. Por isso que Abraão não teve nenhum problema de se relacionar com Deus em qualquer situação. No momento que Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, ele foi. Por que ele foi? Porque ele era amigo de Deus. Ele era amigo de Deus.
O fato dele ser amigo de Deus, dele saber que Deus era amigo dele, era o suficiente para ele ter a confiança que o seu amigo não iria falhar com ele. Ele tinha certeza. E como Deus ama, e como Deus se agrada quando vê a fé de um homem que confia nele, quando vê a fé de um povo que confia nele, que sabe que ele é o pastor, portanto nada vai faltar, quando não se desconfia das intenções dele, quando não se desconfia do seu poder de resolver todas e quaisquer situações. Portanto, este é um tempo de se conhecer mais e mais o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Sim, quanto mais nós vamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, nós vamos experimentar os frutos da graça do Senhor. Nós vamos experimentar Ele resolvendo um problema, depois Ele resolvendo um outro problema, depois coloca uma armadilha para a gente e o Senhor nos livra, depois colocam-se uma outra armadilha, o Senhor nos livra, depois acontece um problema no mundo e o Senhor nos livra. 10.000 cairão à minha direita, 1.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Isso não significa que não vão haver tribulações. 10.000 vão cair à minha direita, 1.000 vão cair à minha esquerda, mas qual é o ponto? Eu não serei atingido. Por quê? Porque o meu Redentor é a minha proteção, o meu Deus é a minha proteção. Eu estou na arca já. Eu já estou na arca já. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui na terra tem suprimento suficiente. Não vai faltar suprimento. Deus sabia que o povo iria precisar passar, que Noé iria precisar passar, sim, vários dias. Ele iria precisar passar mais de um ano dentro daquela arca até que houvesse condições de voltar à nova normalidade. Deus sabia, mas antes de Noé entrar na arca, Deus já tinha preparado o suprimento para o tempo necessário dele ficar na arca. Havia suprimento para o tempo necessário que Noé iria ficar na arca, como já existe tempo suficiente, já existe suprimento suficiente para o tempo que nós vamos viver em tribulações lá fora, porque Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele não vai me deixar passar necessidade, Ele não vai me deixar passar fome, Ele não quer com que a gente fique com medo de morrer, porque Ele é a ressurreição e a vida. Por isso que Ele diz para mim e para você: eu quero lembrar a vocês como vocês são amados. Essa é a função da ceia. A ceia do Senhor não só fala para nós em relação à morte de Cristo, ao sepultamento, à ressurreição de Cristo, à vitória sobre a morte, mas também lembra o mesmo Deus que fez e que livrou Israel da escravidão do Egito. Ele lembra o mesmo Deus que fez aquela obra lá, quando Deus pegou os inocentes, os primogênitos, e o povo de Deus estava protegido dentro de casa, estava protegido dentro da sua família, estava protegido com o sangue do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo estava protegido em paz. A confusão estava fora, mas dentro de casa tinha paz, tinha família, tinha vinho, tinha o sangue de Jesus que já foi coberto. Eles estavam se alimentando fartamente do Cordeiro, eles estavam no seu churrasco de adoração a Deus, enquanto as pessoas estavam apavoradas de medo. É isso que o Senhor diz: este
é um tempo para se solidificar no amor do Pai. Este é um tempo de se solidificar no amor do Pai. Quanto mais se aproxima o tempo do fim, para nós que estamos em Cristo, é motivo de alegria e de dizer: ora vem, Senhor Jesus, o noivo está voltando. Ora vem, Senhor Jesus, Ele está cavalgando pelos montes. Está lá, não é assim que a noiva estava naquela expectativa da chegada do seu noivo? Ele está vindo me buscar, Ele me ama, Ele não vai me deixar abandonado. Quem é, que pai bondoso vai abandonar os seus filhos na hora da tribulação? Quando o filho grita: papai, qual é o pai que não vai socorrer os seus filhos? Qual é o pai que por acaso um filho venha pedir para ele algo, o pai vai dar para ele outra coisa que venha destruir a vida dele? Não! Vocês acham que o nosso Deus não está aqui nos protegendo? Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós entristecemos ao Espírito Santo. Fé em quê? Fé em quem é o nosso Deus, que Ele é o nosso amigo. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Por que o pai da fé? Especificamente essa expressão do pai da fé é uma referência ao que aconteceu com Abraão no momento em que ele entregou Isaque. Quando Deus pediu Isaque em sacrifício, Abraão o entregou em confiança no seu amigo. Ele sabia que quem estava pedindo aquilo para ele era seu amigo. Como ele tinha uma relação com Deus de amizade, uma relação de confiança em amizade, ele sabia que Deus era capaz e poderia e iria ressuscitar o seu filho, que Deus não iria fazer mal para ele. Ali é como se ele tivesse dito assim: Abraão, você confia que eu quero o teu bem? Você confia que quando eu te digo um não, eu estou só querendo o teu bem? Eu não estou querendo te prejudicar, Abraão. Você acredita nisso? E eu agora vou te fazer mais um teste. Eu vou te pedir o teu único filho em sacrifício. Esse filho que eu te prometi, que eu te dei, que você, depois de 100 anos de idade, foi que você teve esse filho. E esse mesmo filho que eu te dei por amor a ti, eu agora quero saber de você: Abraão, você continua acreditando que eu quero o teu bem? É assim que acontece. Quando a gente sabe que Deus quer o nosso bem, Ele nos dá. Mas ao mesmo tempo Ele pode nos pedir e a gente entrega porque sabe que Ele vai nos dar de novo, vai nos dar melhor. Nós não retemos nada. Nós não precisamos nos reter nada, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. É assim, nós não nos apegamos a nada, porque sabemos que o nosso Deus, Ele é suficientemente rico para suprir todas as nossas necessidades. Nós podemos ser liberais, sim. Se Deus pede algo para a gente dá tranquilo, porque sabe que não vai faltar nada para a gente, porque Deus abunda, nos dá muito mais. Mas isso é fruto de quê? De confiança no amor do Pai, confiança no poder do Pai, confiança na justiça do Pai. Portanto, é um momento de conhecer mais seu Deus, conhecer mais a Jesus. Portanto, o livro de Apocalipse nos chama para conhecer mais Jesus, é procurar Jesus. Se alguém for ler o livro de Apocalipse querendo simplesmente com curiosidade, querendo saber o final de todas as coisas, o que é que vai acontecer, não, muita gente lê e fica com medo. Porém, ao contrário, quando alguém ler com os olhos do Espírito,
termina e chega no final de Apocalipse dizendo: ora, vem, Senhor Jesus, Tu és amado, ora vem, Senhor Jesus, e termina dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Percebe aqui, é isso que ele diz: conhece quem é Deus. Ele é perfeitamente amor, sim. Ele é perfeitamente justo, sim. Ele é o dono do ouro e da prata, sim. Ele é o Todo-Poderoso, sim. Ele remove reis e levanta reis, sim. Ele remove templos, sim. Ele constrói templos, sim. Ele tem um controle de tudo, sim. Ele é bom, sim. Ele é o Salvador, sim. Ele é Jeová que cura, sim. Ele conhece a Ele. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais estaremos seguros para enfrentarmos quaisquer tipo de problemas. Qual é a arma do inimigo para nos prender? É o medo. Qual é a arma do inimigo para a gente não experimentar as bênçãos da terra prometida? É o medo. É quando nós queremos fazer aquilo que compete ao Pai. Quando nós queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos e queremos cumprir aquilo que pertence ao Pai, que é o justo juiz. Quando nós queremos com o nosso braço resolver as coisas, aí nós entramos no papel, na seara que pertence ao nosso Deus, e nós estamos duvidando que Ele nos ama. Portanto, comece as novas etapas da sua vida, da nossa vida, com essa confiança em Deus. Ele diz para mim e para você: filho, eu não vou te deixar no escuro. Saiba disso. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele revela o profundo e o escondido. Mas quando é que ele vai revelar o profundo e o escondido? Ele vai revelando no decorrer da caminhada. Todas as vezes que eu e você precisarmos de uma direção, Ele vai revelar. Ele não vai deixar a gente cego, não. Não vai deixar a gente perdido, não. Não vai deixar a gente órfão, não. Não foi isso que Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, porque eu não vou abandonar vocês, meus filhos. Eu não vou abandonar vocês nos dias da tribulação. Não vou. Eu estou com vocês. Se precisar vocês ficarem em casa, vocês vão ficar em casa felizes, porque eu serei a tua felicidade. Eu serei a tua liberdade. Se vão te colocar você preso, não tem problema, você continua livre. Você pode estar preso fisicamente, mas no meu espírito você é livre. Você está livre, é como Paulo e Silas estavam lá, livre. Mesmo preso, eles estavam louvando, porque eles estavam livre. Ninguém consegue arrancar nossa vida. Ninguém consegue tirar nossa vida, porque Deus é amor. Ele é o nosso Salvador. Ele fez uma aliança conosco. Nós olhamos para os céus e quando vemos as nuvens negras, cada vez mais nuvens pesadas, e todo mundo dizendo: ui, vai acabar, ui, o leão vem pegar você, ele ruge como o leão, quer fazer medo pra gente. A gente olha para cima e vê, tem o arco-íris. Aqui o arco-íris. Deus mandou construir um arco-íris dizendo: você, Noé, achou graça, você está debaixo do arco-íris. E ele vai revelando dia a dia. Daniel inclusive enfrentou um problema desse. Daniel queria entender as coisas e não estava conseguindo entender, e ele ficou triste porque ele não estava conseguindo entender. Mas Deus, tão bom conosco, que deixou essa experiência de Daniel revelada para a gente, para que a gente entenda que quando as coisas estiverem demorando, calma, Deus continua no controle, Deus sabe o que é que está acontecendo e Ele já está resolvendo. Papai
Pai está resolvendo. Inclusive o livro de Daniel terminou as profecias de Daniel sem ele entender. Ele disse: essas palavras que eu escrevi para vocês estão fechadas, seladas até o tempo do fim. Sim, nem ele entendeu. Como é que eu posso escrever algo que eu não entendo? Deus dá uma profecia para mim que eu não entendo. É assim que Deus diz: para que ficar dependente de querer entender tudo? Não te preocupa, porém, quanto mais nós conhecemos o amor de Deus, mais seguros nós estaremos para receber luz, revelação sobre os mistérios que Deus faz questão de dar e revelar para seus filhos. Porém, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas Ele deu aos filhos dos homens. Jesus, inclusive, chega a dizer que nem Ele mesmo sabia exatamente o dia e a hora que Deus iria enviar ele de volta para a terra. Nem ele mesmo sabia. Deus tem os seus planos, mas ele diz para mim e para você: eu continuo no controle. Portanto, hoje, nesse dia de hoje, Deus diz: eu vim libertar você do medo. Eu vim libertar você do pânico. Eu vim libertar você. Sim, eu estou trazendo para você a minha sintonia nesses últimos tempos. É a sintonia de você estar seguro no meu amor revelado. Eu não irei te abandonar. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. Sim, eu estou vindo buscar, eu vim dar trazer o seu galardão. O seu trabalho não será vão, em hipótese alguma. Basta você saber que eu estou contigo e eu vou revelando as coisas que me compete revelar. Eu vou revelando a você. Vai ser o meu Espírito quem vai revelar. Não vai ser exatamente a sua pesquisa XYZ, nem a sua inteligência XYZ para entender detalhe do detalhe do detalhe do dia e da hora. É o Espírito Santo quem vai nos guiar a toda a verdade, assim como foi com Daniel, assim como foi com Paulo, assim como foi com João, onde o próprio Espírito levou João para a ilha de Pátimos, assim como Deus mesmo falou diretamente com Paulo, falou com Daniel, falou com Isaías, falou com Ezequiel, falou com tantos, com Jeremias, com tantos profetas, falou com Moisés no Monte Sinai. Ele continua falando para mim, para você, e diz: não te preocupa, eu vou revelando as coisas. Simplesmente conhece o meu amor, se firma mais no meu amor, e quanto mais o meu povo se firmar no meu amor, eu vou te falando detalhes. Sim, você vai ter aquela intimidade comigo, aquela segurança do amor, a tal ponto que, como João fazia, João chegava, colocava a cabeça dele no meu peito, e ele ouvia o meu coração batendo, e ele ouvia o meu coração, ele escutava o meu coração, e ele tinha intimidade para perguntar as coisas para mim, e eu responder. E você pode perguntar também para mim. Sim, nós temos liberdade de se relacionar. E você pode sim perguntar ao papai. A gente tem liberdade de perguntar coisas íntimas para o nosso amigo, nessa relação de confiança. E o papai pode dizer para mim, para você: filho, eu não vou te falar agora não, filho. Depois eu te respondo, tá? Não te preocupa não. Quando você menos imaginar, eu vou te dar a resposta. E aí, as respostas virão. Porém, esse é um tempo, sim, onde Deus diz: filho, me conhece. Conhece o meu amor. Te firma no meu amor. Conhece que eu tenho o controle do tempo. Eu tenho o controle do espaço. Eu tenho o controle do dinheiro. Eu tenho o controle do sustento. Eu tenho o controle da vida, porque eu sou a ressurreição e a vida. Confia mais no meu amor. Me conhece. E você vai ficar cada dia mais apaixonado por mim. E assim, apaixonado por mim, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais passou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. E com Ele mora a luz. Pai, te agradeço, porque Tu nos ama, porque Tu tens o controle da nossa vida, porque Tu nunca, em momento algum, nos abandonastes, nem nunca nos abandonarás. Agradeço, porque Tu é quem tens o controle do tempo e das estações. Tu tens o controle exato quando Tu vais vir buscar a Tua igreja. Estamos seguros que a qualquer momento, no tempo perfeito, Tu irás nos buscar. Porém, sempre, sempre, absolutamente sempre, estaremos protegidos. Por quê? Porque Você está conosco. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Um beijo no coração. Essa é a mensagem do seu irmãozinho Valdo Santiago. Fiquemos em paz, pois o perfeito amor lança fora todo medo. Um beijo no coração.